Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo recheado de histórias incríveis de revanche, onde vamos explorar algumas narrativas impressionantes de pessoas que deram a volta por cima de situações complicadas. Preparem-se para mergulhar em contos de revanche que vão desde um engenheiro demitido que transformou a indústria, até um ex-funcionário que encontrou uma maneira engenhosa de lidar com um chefe problemático. Vamos acompanhar as reviravoltas surpreendentes nessas histórias que mostram que, às vezes, a justiça prevalece de formas inesperadas. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de começar, queria apenas dizer: se você tem interesse de aprender a como conquistar suas mulheres pelo WhatsApp, tem um link na descrição que pode te ajudar. Esta não é a minha história. Eu estava presente, é claro, mas não vi tudo pessoalmente. Em vez disso, essa é a história do meu pai. Para dar um contexto, meu pai tinha um diploma em engenharia mecânica, seja um mestrado ou um doutorado, que ele levou anos para obter e do qual ele estava muito orgulhoso. Graças ao seu treinamento, ele encontrou trabalho em várias empresas conhecidas, trabalhando principalmente com os procedimentos usados para fazer várias coisas. Com o tempo, ele começou a trabalhar secretamente em uma ideia que revolucionaria a forma como os armários de escola e academia funcionavam. Meu pai percebeu que havia um problema com os armários de metal desse tipo, ou seja, era muito fácil para alguém invadi-los. Além disso, com o modo como os armários costumavam ser projetados, havia várias partes móveis expostas, o que significava que, se um aluno colocasse muitos livros em cima de um armário, ele poderia emperrar, tornando quase impossível de abrir. Por vários anos, meu pai brincou com várias ideias antes de chegar a um novo design que resolveria todos esses problemas. O mecanismo de travamento interno dos armários seria contido dentro da porta de tal forma que, primeiro, seria impossível para alguém invadir e, segundo, todo o mecanismo seria fechado e, terceiro, ele seria relativamente livre de manutenção. Nesse ponto, meu pai era o vice-presidente de manufatura, e aparentemente não havia uma cláusula em seu contrato que estipulasse que, se ele projetasse algo enquanto trabalhava para a empresa, ele teria que ceder os lucros para eles. Mesmo assim, meu pai abordou a empresa oferecendo vender a eles o projeto, mas eles não estavam interessados. Meu pai manteve o design por um tempo antes de finalmente registrar várias patentes para ele e esquecer o assunto. Cerca de 6 meses após sua primeira tentativa de vender o projeto à empresa, o proprietário da empresa-mãe faleceu e o conselho decidiu vender algumas de suas participações. A empresa para a qual meu pai trabalhava fazia parte disso. Os novos proprietários eram jovens que pareciam pensar que sabiam tudo, como os jovens proprietários de empresas costumam pensar. Eles começaram a mudar 99% da maneira como as coisas estavam sendo feitas. Em algum momento, eles encontraram os planos que meu pai havia projetado. Isso é onde as coisas se tornaram curiosas. Eles realmente queriam começar a produzir esse novo design, mas como não tinham todos os planos e processos detalhados para os novos armários, eles tiveram que recorrer ao meu pai em busca de respostas. Em vez de perguntar como fazer ou licenciar as patentes, eles ordenaram que meu pai entregasse todo o seu trabalho ou então o demitiriam. Meu pai manteve sua posição e recusou os novos proprietários. Houve muitas idas e vindas, discutindo detalhes por várias semanas, até que finalmente os novos proprietários demitiram meu pai por insubordinação. E a vingança vem a seguir. Depois de limpar seu escritório e empacotar as coisas no porta-malas de seu carro, meu pai foi para casa e fez algumas ligações. Ele deve ter feito 8 ou 9 ligações diferentes antes de entrar em contato com alguém interessado no que ele tinha a dizer. Meu pai não tinha ilusões de que a empresa que acabará de demiti-lo iria fabricar esses armários patenteados por conta própria. Ele também sabia que, embora a empresa em si fosse relativamente pequena, os proprietários tinham dinheiro, e não havia como ele poderia enfrentá-los. No entanto, uma empresa maior poderia fazer isso. Meu pai entrou em contato com os principais concorrentes de seus antigos empregadores e fez uma oferta a eles. Eventualmente, ele marcou uma reunião, apresentou o protótipo que havia criado, explicou como tudo funcionava e observou que seus novos sistemas poderiam revolucionar completamente o modo como os armários eram projetados, melhorando sua segurança. Além disso, uma vez que ele era o único detentor da patente, a empresa que o contratasse poderia ser a única a produzir esses armários pelos próximos 7 anos ou mais. O concorrente agarrou a oportunidade e comprou as patentes tanto para o design quanto para o processo. Eles até pagaram uma quantia substancial a meu pai para ir ao local de fabricação deles e ensinar suas equipes a criar as ferramentas e os moldes necessários para produzir esses novos armários. Menos de 6 meses depois de a primeira empresa ter demitido meu pai, esse novo concorrente estava dominando completamente o mercado com esse novo design. E não havia nada que a primeira empresa pudesse fazer a respeito. Eles tentaram processar meu pai, alegando que ele havia roubado sua propriedade intelectual.
No entanto, esse caso rapidamente caiu por terra quando eles tiveram que admitir sob juramento que nunca haviam realmente assinado um contrato com ele e que também não havia nenhum requisito para que ele cedesse qualquer patente que tivesse criado para a empresa. Por causa do sucesso da segunda empresa com esses armários, eles conseguiram entrar em novos mercados que antes estavam fechados para eles. A primeira empresa continuou, mas quando a patente finalmente expirou, eles eram uma sombra do que costumavam ser. Os proprietários da antiga empresa tiveram que vendê-la com prejuízo, sendo que o concorrente a comprou apenas para fechar imediatamente suas instalações devido à redundância. Isso resultou em talvez 200 pessoas perdendo seus empregos, embora, dado quanto de negócios eles haviam perdido, aposto que foi muito menos do que isso. Então é isso, os novos caras não queriam pagar direitos, então ameaçaram o cara que detinha as patentes de algo que eles queriam fazer e depois o demitiram, apenas para ele levar tudo para o concorrente deles e efetivamente acabar com o negócio deles. Nossa próxima postagem do Reddit é de Doutor Diarreia. Bem jogado. Essa história não é sobre mim, mas sobre um cara com quem trabalhei cerca de 10 anos atrás. Eu trabalhava com um sujeito que realmente se vingou de sua ex-esposa. Quando o conheci, ele estava trabalhando em uma loja de artigos esportivos ganhando $8 por hora. Ele realmente não era como os outros funcionários de varejo, ele era mais velho, bem arrumado, bem falante e claramente educado. Uma noite, depois do trabalho, ele entra em seu carro e eu não pude deixar de notar que era um Jaguar novinho em folha e muito, muito bonito. Perguntei a ele como ele podia pagar aquele carro, e ele explicou. Ele tinha sido um vice-presidente sênior em uma empresa muito conhecida do Fortune 500, ganhando $300 mil por ano, com bônus e opções de ações. Ele era casado, mas o casamento desmoronou e no divórcio ela exigiu a casa e 40% de seu salário. Ele e seu advogado conseguiram fazer com que ela concordasse em deixá-lo com a casa em troca de 75% do salário dele. No entanto, o acordo não especificava um valor em dólar ou um empregador. Assim que ela aceitou o acordo, ele largou o emprego e começou a procurar um emprego com salário mínimo. Ela estava recebendo 75% de quase nada. Ele tinha outros recursos financeiros guardados, então nem precisava desse emprego de meio período. Ele tinha casa e o patrimônio nela, além disso, eles nunca tiveram filhos, então não havia pensão alimentícia, apenas pensão de alimentos. Ela ficou furiosa, é claro, e tentou processá-lo, mas falhou, pelo menos uma vez. E quando ela alegou que o acordo não a estava mantendo no estilo de vida ao qual estava acostumada, ele simplesmente disse ao juiz que o divórcio havia sido traumático para ele e que ele não conseguia mais fazer seu antigo trabalho como resultado. Então, como resultado, ela não pôde sair do acordo. Não tenho certeza de como tudo terminou, mas achei genial, mesmo que seja meio louco e rancoroso. Ele também era um bom funcionário, muito bom com os clientes, chegava na hora certa, sem problemas de absenteísmo ou algo do tipo. Ele afirmou que adorava cada dia de pagamento, porque lembrava ele o quão pouco ela estava recebendo. Nossa próxima postagem do Reddit é de Notebud em Trovavai. Justiça servida. Me considero uma pessoa decente e uma funcionária acima da média. Trabalhei em um consultório médico diretamente sob a supervisão de um médico por quase 2 anos, e estava enfrentando constantemente problemas com ele desde o início. Ele era distante, não ajudava e não queria treinar ou ajudar a estabelecer protocolos, ele só queria que eu fizesse tudo e que eu assumisse a responsabilidade por qualquer coisa que desse errado. Ele era casado e tinha filhos, mas flertava e dormia com inúmeras pacientes e membros da equipe. Isso não é incomum nessa área, então eu frequentemente apenas mantinha minha cabeça baixa e tentava fazer o melhor no meu trabalho, independentemente das atitudes do médico. No entanto, os problemas começaram a aumentar cada vez mais, já que ele contratava pessoas com base na aparência e em sua atração por elas, em vez de suas qualificações para o trabalho. Eu tolerava muita coisa, mas a gota d'água foi quando ele me pediu para realizar atividades financeiras ilegais, e quando recusei, os jogos começaram. Eu podia sentir que ele estava insatisfeito com a minha recusa em fazer o que ele queria, mas não pensei que ele estava tão irritado a ponto de tentar me prejudicar ou se livrar de mim de alguma forma. E então literalmente o inferno desabou. Após um procedimento menor que fiz com ele, estávamos em bons termos, ou pelo menos eu achava. Na época, não pensei muito em tê-lo feito, mas o que aconteceu foi que ele cometeu um erro no procedimento e causou danos permanentes. E isso nem foi a pior parte. A forma como ele lidou com isso foi ao invés de pedir desculpas e oferecer uma correção, o que eu teria entendido e aceitado, ele negou que algo estava errado ou que tinha acontecido durante o procedimento. Ele entrou em modo total de proteção própria e começou a tentar se livrar de mim sem me demitir, porque isso teria sido uma demissão injusta. A tensão se tornava cada vez mais insuportável a cada dia. Eu estava esperando que ele resolvesse a situação e seguíssemos em frente, mas em vez disso, cada dia estava cheio de escrutínio sobre minhas escolhas e trabalho. Até mesmo fui repreendida por uma ofensa menor pela qual eu não tinha sido avisada anteriormente.
Eu conseguia ver aonde isso estava indo, e percebi que ele estava tentando se livrar de mim o mais rápido possível para preservar sua preciosa reputação, o que eu poderia definitivamente prejudicar com seu erro em mim. Notei pouco depois, enquanto estava de férias planejadas, que ele estava anunciando minha vaga. Decidi sair ali mesmo, em vez de ser demitida. Estava tentando consertar o procedimento mal feito antes de sair e esperava que ele ajudasse financeiramente, mas não, isso não ia acontecer. Disse a ele que estava saindo e, dado as circunstâncias anormais, não ofereceria meu aviso prévio de 2 semanas, o que o deixou furioso. Ele atrasou meu último pagamento e me enviou uma carta sarcástica, dizendo que estava encerrando sua relação comigo e que cuidados com ele. Notei que o cheque estava faltando o pagamento de 2 dias de licença médica que tirei após o procedimento mal feito. Não eram mais do que $275, mas ainda era dinheiro suficiente que eu achava que tinha direito. Eu tinha muitos dias de licença médica acumulados e nem sequer havia pensado nisso até agora, e pensei que talvez ele tivesse esquecido de incluí-lo. Mas não, ele respondeu dizendo que eu não tinha acumulado tempo suficiente para pagar por esses dias. Pedi para ver a prova disso, porque eu sabia que tinha tempo suficiente. Ele mudou a data de acumulação para outro mês e disse que azar. Disse que isso estava claramente errado e que teria que reportar isso à junta de trabalho se ele não pudesse me mostrar provas. Ele me intimidou ainda mais, insistindo que não pagaria e dizendo que azar. Ele até me disse para parar de entrar em contato com ele, senão ele iria me denunciar por assédio às autoridades policiais. Fui à junta de trabalho, trouxe meu contrato e perguntei sobre várias ofensas questionáveis. A junta de trabalho não conseguia acreditar quantas coisas duvidosas estavam acontecendo. Eles me fizeram apresentar uma queixa para cada uma das ofensas e disseram que enviariam uma carta para nós dois informando a data da mediação. Recebi a carta da junta de trabalho e quase caí morta no local. O que originalmente era uma reclamação de $275 agora era de $6.500. Ri histericamente, a princípio, não conseguia acreditar. Pensei no médico recebendo a mesma carta naquele dia e apenas me deleitei com esse pensamento. Lembre-se de que até este ponto, o médico não sabia que eu realmente tinha ido à junta de trabalho, como eu tinha prometido. Ele não achava que eu faria isso, ele pensou que tinha ganho até esse ponto. Chegou o dia da mediação e o médico sentou do outro lado, com o mediador presente, e o médico estava fumegando sob a pressão. Agora, compartilhamos nossos lados da história, e o médico mentiu sobre várias coisas, é claro. Depois, conversamos separadamente com o mediador. O mediador me explicou que meu caso poderia ser difícil de provar, já que era meio que minha palavra contra a dele. O mediador me incentivou a basicamente aceitar o que o médico oferecesse antes de sairmos da sala. Eu mencionei uma coisa a mais para ela, algo que não tinha certeza e não tinha perguntado antes. Isso envolvia o médico não me pagar horas extras, e o mediador ficou animado como uma árvore de Natal. Bingo! Com esse tipo de ofensa e eu sendo capaz de mostrar provas verificáveis, o médico teria que pagar uma multa de $6.000, além do que o juiz decidisse depois disso. O mediador informou o médico sobre a nova reivindicação e o médico ficou furioso, saiu do prédio dizendo que eu não deveria ser capaz de adicionar mais nada a essa altura, o que era completamente falso, e que ele precisava falar com o advogado dele. Semanas depois, recebi uma carta atualizada pelo correio com um novo total, $9.600. Quase morri de tanto rir e apenas me deliciava com a ideia de ele receber essa nova reclamação. Durante todo esse processo, eu não tinha ouvido nada dele, mas agora, de repente, há um e-mail dele na minha caixa de entrada, no tom mais doce que já ouvi falar. Ele suplicava que nunca teve a intenção de me ocultar algo e que gostaria de resolver tudo isso de maneira pacífica, fora dos tribunais. É claro que sim, pensei comigo mesma. Encaminhei o e-mail para nosso mediador e disse a ela que não queria responder ao e-mail e pedi a ela que lidasse com ele e que deixasse claro que eu queria manter o não contato que ele havia solicitado anteriormente. Semanas se passam e nos aproximamos da data do tribunal. De repente, surge a oferta de $4.000, e ele se contentará com isso. Digo ao mediador para dizer ao médico que não, que $6.000. Silêncio por mais uma semana ou duas, e então, surge a oferta de $5.000. Era o número que eu estava esperando, então esperei alguns dias apenas para mexer mais um pouco com ele e o mediador informou que aceitaria. Recebi o pagamento dentro de uma semana e pude finalmente me livrar dele. No final, ele achou que poderia me enganar e me intimidar, porque tenho certeza de que ele fez isso antes. Dei-lhe uma lição rápida que poderia ter custado apenas $275 para fazer a coisa certa, mas agora estou de férias no Havaí e vou saborear minha vitória tomando um coquetel à sua custa por tentar recuperar o que eu tinha direito e mais um pouco. Certo, isso é um ótimo começo, mas depois de receber o pagamento no acordo, agora você deve contratar um advogado e processá-lo por negligência médica pelo procedimento mal feito. Porque sabe o que é melhor do que pegar o dinheiro de um médico? Tirar sua licença médica.
Assim finalizamos mais um vídeo. Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para as pessoas interagir e engajar no vídeo. Obrigado.